E nós vimos que a diferença existente, básica, né, entre regra de 3 simples e regra de 3 composta é a quantidade de grandezas que estão participando da situação. Então, se nós temos uma situação, se nós temos um problema, em que nesse problema são trabalhadas apenas 2 grandezas, lembrando que grandeza é tudo que pode ser medido, né, contado, e tem seu valor quantitativo. Então, se nós temos apenas 2 grandezas participantes da situação, nós trabalhamos a regra de 3 simples. Mais de 2 grandezas, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Aí nós deveremos trabalhar com a regra de 3 composta. Ambas as regras, tanto a simples quanto a composta, ela tem como método de resolução baseado em 3 pontos, né? Ou 3 passos, digamos assim. Vamos lá começar, para a gente relembrar primeiro, tá? E adentrarmos nos exemplos. Então, olha só para a gente relembrar, tá? Já passei isso para vocês. Ok. Primeiro de tudo, encontrar o problema, compreendê-lo e identificar, claro, o que é que o problema está passando para você, tá? O que é que ele quer que você resolva. E a gente entra na resolução. Primeiro passo, organizar as grandezas em uma tabela. E nessa tabela, separar essas grandezas em colunas, certo? Então, se nós temos 2 grandezas, não, perdão, se nós temos 3 grandezas, 2 grandezas, trata de regra de 3 simples, né? 3 grandezas, 3 colunas. 4 grandezas, 4 colunas. 5 grandezas, 5 colunas. Então, nós devemos organizar desta forma, tá? Segundo passo. O segundo passo, gente, ó, vocês estão vendo setas ou pares de setas para cima ou pares de setas em sentidos opostos, tá? Se as setas forem em uma comparação entre 2 grandezas, sempre assim, tá? Se essas setas estiverem no mesmo sentido, então estamos identificando que aquelas 2 grandezas são diretamente proporcionais. Se as 2 grandezas apresentarem setas em sentidos opostos, aí nós estaremos tratando de grandezas inversamente proporcionais. E é aí que entra o terceiro passo, que a gente organiza os valores de cada coluna em frações, tá? Com um detalhe. Uma das grandezas uma das colunas apresentará a incógnita. O valor de x, o valor de y, né? Aquela incógnita, o valor que você quer encontrar, tá? E aí que a gente identifica que a coluna onde estará a incógnita, a fração onde estará a incógnita, deve ficar isolada de um lado da igualdade. Ela deve estar isolada. Vocês podem ver aí que a grandeza z, a fração da grandeza z, ela ficou isolada. Então, com certeza, é lá onde estará a incógnita, tá? E as outras frações, elas estão se multiplicando entre si. As frações das outras grandezas devem se multiplicar entre si. Porque quando elas se multiplicarem entre si, resultará em uma única fração. E aí a gente vai ter uma fração de um lado e outra fração de outro lado da igualdade. E é nesse exato momento que aplicaremos a multiplicação em cruz. Certo? Criando a equação e resolvendo, claro, a equação. Ok? Vamos lá? Trabalhar agora? Deixa eu só voltar para o exemplo. Primeiro exemplo da aula passada, que a gente tinha parado, e eu não tinha conseguido terminar com vocês, né? Até tinha deixado para vocês resolverem. Quem resolveu, beleza, tá ok. Vejam só, pessoal. Nós vamos resolver
Eu vou resolver lentamente, tá? Tomando como aprendizado os 3 passos para resolver a regra de 3 composta. E o primeiro passo é, lembrando, organizar as grandezas em uma tabela separadas por colunas. Vamos entender o problema primeiro, né? Olha só. Um texto ocupa 6 páginas de 45 linhas cada uma, com 80 letras ou espaços em cada linha. Para torná-lo mais legível, diminui-se para 30 o número de linhas por página e para 40 o número de letras ou espaços por linha. Considerando as novas condições, determine o número de páginas ocupadas. Certo? Vamos lá. Primeiro, crie as grandezas em colunas. Certo? Vamos fazer isso. Já que a gente já vinha da aula passada, as 3 grandezas participantes da situação são quantidade de páginas, linhas em cada página e letras em cada linha. Tá? Então, nós temos aqui 3 grandezas. Páginas, vamos colocar aqui. Páginas, legal. Mais uma coluna. Linhas em cada página, certo? Linhas em cada página. Faz de novo outra coluna. E por último, letras em cada linha. Vamos colocar aqui. Letras. Ok? Vamos agora distribuir os valores de cada grandeza. Vamos lá. No exemplo, ele havia dito, ó, quando o texto ocupou 6 páginas, a gente já vai apresentando. Quando o texto ocupou 6 páginas, cada página tinha 45 linhas, certo? 45 linhas. E em cada linha, nós tínhamos 80 letras ou espaços, né? Caracteres. 80 letras em cada linha. A pergunta é, quando diminui-se para 30 o número de linhas, olha o que ele está fazendo. Ele está diminuindo para 30 o número de linhas. Então, na coluna de linhas, ó, você coloca um novo valor. 30. Certo? Tá, ok. E para 40, o número de letras, então de 80 eu vou diminuir para 40 o número de letras em cada linha. Certo? Nessas condições, com a quantidade de linhas diminuídas para 30 e a quantidade de letras diminuída para 40 em cada linha, lembrando, ó, gente, ó, eu estou tratando do mesmo texto, tá? Do mesmo texto. O que é que vai acontecer com a quantidade de páginas? Qual será a quantidade de páginas necessárias nessas novas condições? Essa é a pergunta dele, né? Essa é a pergunta do problema. Vamos lá. Agora, é um passo muito importante que é estabelecer a relação de proporção direta ou inversa entre as grandezas que estão participando do evento, tá? Ou da situação. Olha para a coluna onde está incógnita, gente, ó, número de páginas, tá? É ali onde está incógnita. O que é que você deve fazer? Você deve fazer uma seta apontando para cima ou para baixo na coluna da incógnita. Vamos fazer uma seta para cima. Vou fazer assim. Certo? Uma seta para cima.
Aí, a partir da coluna incógnita, nós vamos comparar a direção ou inversão de proporção entre as outras grandezas com aquela grandeza onde está a incógnita. Então, nós vamos comparar a quantidade de linhas com a quantidade de páginas e a quantidade de letras com a quantidade de páginas. É isso que a gente vai fazer. Certo? É isso que a gente vai fazer. Vamos lá, gente. Olha só. Linhas e páginas. Gente, se nós diminuímos a quantidade de linhas em cada página para escrever o mesmo texto, o que é que vai acontecer com a quantidade de páginas? Aumentar. Aumentar. Não é isso? Irá aumentar. Se a gente fizer uma comparação rápida aqui, por exemplo, eu gastei uma página para escrever 80 linhas, ou para escrever 80 linhas, certo? Uma página para 80 linhas. Se eu divido essas linhas em duas partes, por exemplo, eu agora escrevi em uma página 40. Então, eu vou necessitar de mais uma página para escrever as outras 40. Então, o que acontece? Se eu diminuo a quantidade de linhas por página, consequentemente, eu irei necessitar de mais páginas para escrever o mesmo texto. Então, a seta das linhas, ela deve ficar em sentido oposto à seta das páginas. Porque acabamos de identificar que a quantidade de linhas é inversamente proporcional à quantidade de páginas. Bom? Se eu diminuo a quantidade de linhas em cada página, eu aumento a quantidade de páginas que eu vou necessitar. Beleza? Com relação às letras, veja, eu diminui de 80 para 40. Se eu diminuo a quantidade de letras escritas em cada linha, o que é que vai acontecer com a quantidade de páginas? Irá aumentar ou diminuir? Aumentar. Aumentar também. Né? Para escrever o mesmo texto, se eu diminuo a quantidade de letras escritas em cada linha, eu aumento a quantidade de páginas. Então, a seta das letras também deverá ficar apontada em sentido oposto à seta das páginas. Ok? Pronto. Identificamos inversão de proporcionalidade, tanto em comparação das linhas com páginas, quanto em comparação das letras com as páginas. Professor, e agora? Agora vamos criar as frações, de acordo com a nossa tabelinha, né? Que a gente acabou de fazer. Vamos lá. Criando as frações. Primeiro de tudo, a primeira fração que você deve criar, ela deve ficar isolada, que é a da coluna onde está a incógnita, que é do número de páginas, nesse caso. Então, vamos lá. Primeira fração, 6 sobre x. Essa fração, já que é onde está a incógnita, ela deve ficar isolada de um lado da igualdade. As outras frações devem se multiplicar entre si. Porém, o que é que vai acontecer? A fração normal seria 45 sobre 30 das linhas, certo? Porém, nós encontramos que as linhas são inversamente proporcionais ao número de páginas. Então, a gente vai fazer o quê? Inverter a fração, certo? O 30 vai para cima e o 45 vai para baixo. Multiplicado por letras, a coluna das letras, a fração das letras, seria 80 sobre 40. Porém, já que há uma inversão de proporção entre as letras e as páginas, que é onde está a incógnita, também deveremos inverter essa fração. O 80 vai para baixo e o 40 vai para cima. Então, 40 para cima
e 80 para baixo. Ok? Esse é o terceiro passo. Montar as frações. Agora é resolver, gente. Agora é solução, tá? Nós temos aqui uma equação. De um lado, o 6 sobre x. Do outro lado, uma multiplicação entre duas frações. Vamos lá. Repetindo a fração da incógnita. 6 sobre x será igual a... Nós temos aqui uma multiplicação entre frações. Antes da gente multiplicar essas frações, nós podemos fazer o seguinte, ó, simplificar essa segunda fração aqui, ó, 40 sobre 80. A gente pode cortar um zero de cima com um zero de baixo. Professor, quando a gente faz isso, corta um zero de cima com um zero de baixo, o que é que a gente está fazendo, na verdade, matematicamente? Nós estamos realizando o processo de compensação. Eu estou dividindo o número de cima por 10 e o número de baixo também por 10. Quando eu faço isso, ó, eu diminuo uma casa decimal dele. Diminuir uma casa decimal do 40, eu fico só com 4. Diminuir uma casa decimal do 80, eu fico só com 8. Né? Ao invés de ter dezenas, eu passo a ter apenas unidades. Então, repetindo, 30 sobre 45 vezes 4 sobre 8. Ok? Vou fazer uma setinha aqui para a gente continuar do lado. Agora, vamos repetir a da incógnita. 6 sobre x igual a... Agora vamos multiplicar as frações finalmente, certo? Multiplicar a fração, gente, multiplicação entre frações, ela é talvez a operação mais simples entre frações, tá? Da multiplicação. Então, o que é que devemos fazer na multiplicação? Multiplicar numerador com numerador, certo? E denominador com denominador. É assim que a gente realiza uma multiplicação entre frações. Ok? Então, vamos lá. 30 vezes 4. 120. 45 vezes 8. 360. Ok? Olha o que nós temos agora. Duas frações apenas. Ambas separadas pela igualdade. Certo? Quando isso acontece, ou quando chegamos nesse momento, é aqui que devemos aplicar a multiplicação em cruz. Certo? Porém, antes disso, ó, olha para essa segunda fração. Ela está muito grande, né? 120 sobre 360. Para você se ajudar, você pode simplificá-la antes. De novo, eu corto um zero de cima com um zero de baixo. Ficou 12 sobre 36. Bem melhor, né? Para a gente fazer, ou para a gente continuar o processo. Vamos lá, aplicando. Multiplicação em cruz. 6 vezes 36 e x vezes 12. Então, 12 vezes x. 12x. Igual a 36 vezes 6. 36 vezes 6, 216. Certo? 216. Então, x será igual a... Veja que o 12 ele está multiplicando a incógnita, está multiplicando o x. O meu intuito sempre é deixar a incógnita isolada. Então, passa esse 12 para o outro lado da igualdade. Quando ele passa para o outro lado, ele inverte a operação que estava realizando. O 12 estava multiplicando o x. Ele passará a dividir do outro lado. Então, se x será igual a 216, certo? Sobre 12, ou dividido por 12.
Ok? Resultado. 216 dividido por 12, x é igual a 216 dividido por 12, 18, gente. Ó. Nesse caso, 18 páginas, certo? 18 páginas. Olha o que aconteceu, gente. Ó. Quando foi diminuída a quantidade de linhas em cada página e diminuída também a quantidade de letras em cada linha, o que aconteceu? O texto, para ser escrito, ele necessitou de mais páginas. Ao invés de 6 páginas anteriormente, agora ele necessitará de 18 páginas para o texto ser escrito. Ok? Vimos uma situação clara envolvendo 3 grandezas, das quais observamos inversão de proporcionalidade, tanto entre linhas e páginas, quanto entre letras e páginas. Ok? Muito cuidado com isso. Se houver inversão de proporcionalidade entre uma grandeza e outra, devemos inverter a fração daquela grandeza onde não se tenha incógnita, tá? Nunca invertam a fração onde está a incógnita. Nunca invertam. Só invertam aquela fração que é inversamente proporcional àquela grandeza onde está a incógnita. Professor, se for diretamente proporcional, aí não inverte. Aí a fração fica como ela se apresenta para você inicialmente. Tá? Não inverte. Então tá aí. Quem gosta de pintar no caderno pode escrever a resolução. E quem gosta de print, né, tira o print para estudar depois. Vamos lá? Para o segundo exemplo, eu quero mesmo que vocês participem, gente, ó. Eu sempre que vocês participem muito, tá? Qualquer dúvida, tirem. Até porque a nossa avaliação está chegando perto, está muito próxima. São as 10 questões, claro. Não teremos apenas regra de 3 compostas, né? Regra de 3 simples, equações, sistemas de equações, resolvidos por os 2 métodos, tanto da adição quanto da substituição. Vamos lá. Segundo exemplo, estejam atentos, principalmente com relação à organização das tabelas em colunas e o envolvimento entre as grandezas, tá? Veja só. Se foram empregados 4 kg de fios para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Seria 20 quilos, professor. 20 quilos? Como é que você chegou nessa ideia? Um cálculozinho aqui que se for explicar, eu fico meio doido. O que o problema está tratando, né? É de quantidade de quilos de fios para tecer uma maquete. Inicialmente a maquete tem 14 metros, vamos dizer assim, 14 metros de comprimento, né? E 80 centímetros de largura. Aí ele faz a seguinte pergunta: quantos quilogramas serão necessários para produzir agora 350 metros de maquete, sendo que
A maquete agora possui 120 centímetros de largura. Então, as coisas mudaram radicalmente, né? Até pela sua ideia que você perguntou, professor, seriam 20 quilos? Eu acredito que não. Acredito que ainda seria muito pouco, não é? Eu vi agora, porque eu confundi ele com 35. Eu fiz como se fosse 35, eu não fiz 35. Sim. Acredito que não. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quais são as grandezas que estão participando da situação? Lembrando que grandezas é tudo que pode ser medido, né? Tem seu valor quantitativo. O que a gente poderia separar aí? Estabelecer como grandeza. Quilos de fio, tamanho Certo? da maquete, largura da maquete e largura da maquete só. Então, quantas grandezas? 3. 3. Certo. Primeira, a gente pode até citar quilos, né? Quilos são os quilos de fios. Vamos separar aqui. A segunda é comprimento. Esse comprimento, dizer assim, quilos, comprimento, certo? Comprimento dado em metros. E largura. Ok? E a largura. Opa. Pronto. Deixa eu só parar aqui. E a gente pode citar a grandeza massa. E o quilo é a unidade de medida. Vocês já aprenderam, com certeza, em física, né? Que quilos é medida de massa. Certo? Então, 3 grandezas. Quais são elas? A massa do fio, né? Medida em quilos. O comprimento da maquete, medida em metros. E a largura da maquete, que está sendo medida em centímetros. Então, o que acontece? Ó? Foram gastos 4 quilos de massa, quando o comprimento da maquete era de 14 metros apenas. E a maquete tinha uma largura de 80 centímetros. A pergunta é, quantos quilos de fio serão necessários? Então, você já pode citar o seguinte, ó, a incógnita ficará na massa, certo? Na massa do fio. Quantos quilos de massa de fio serão necessários agora para produzir uma maquete de 350 metros de comprimento, ok? A uma largura de 120 centímetros. Beleza? A uma largura de 120 centímetros. Tá ok aí para vocês? Posso continuar, né? Professor, e agora? Agora vamos para o segundo passo, que é identificar a relação de proporção direta ou inversa entre as grandezas. Lembrando que a comparação sempre deve ser feita de uma grandeza com aquela grandeza onde está a incógnita. Tá? A incógnita está na massa. Você pode até fazer o seguinte, ó, faz uma seta na massa, para cima ou para baixo. Na outra questão eu fiz para cima, então aqui eu vou fazer para baixo, tá? Aqui é uma escolha. Onde está a incógnita eu faço uma seta. Para eu comparar as outras grandezas com aquela primeira, onde está a incógnita. Então, comprimento e massa. Gente, aí vem a pergunta, né? Se eu aumentar o comprimento da maquete
e vou necessitar de mais ou menos quilos de fio. Mais. Mais. Então, há uma direção de proporção. Então, a grandeza, comprimento, as grandezas comprimento e massa são diretamente proporcionais. Consequentemente, ó, as setas deverão ter o mesmo sentido, tá? Entre comprimento e massa, setas de mesmo sentido. Gente, e se eu aumento a largura? O que acontece com os quilos de fios? Aumenta também. Aumenta também. Então, a seta da largura ó, também deverá ficar no mesmo sentido da seta da massa. Aqui ficou fácil, gente. Por que ficou fácil? Porque tanto o comprimento quanto a largura, em comparação com a massa, são grandezas diretamente proporcionais. Certo? Grandezas diretamente proporcionais. Vamos para o terceiro passo. Organizar em frações. Lembrando, ó, que a fração onde está a incógnita fica isolada. Então, 4 sobre x será igual a... As outras frações, elas serão escritas, né? Ranieri e Ítalo, sendo que dá algo em torno de 200 quilos. Vamos ver. Comprimento. Mantém-se a fração como está, porque é diretamente proporcional. 14 sobre 350, certo? Vezes 80 sobre 120. O que a gente deve fazer aqui, ó? Professor, antes de multiplicar, para ficar melhor para mim, eu posso simplificar a fração aqui, essa segunda, na multiplicação de frações, né? Simplifica aqui, ó, o 0 do 80 com o 0 do 12. Então, eu fico com 4 sobre x, certo? Igual a 14 vezes 8. 112. 12. Não, perdão. 350 vezes 12. 4.200. 4.200. Pronto. Agora nós temos duas frações separadas pela igualdade. Quando chegamos nesse ponto, devemos aplicar o quê? A multiplicação em cruz, certo? 112 vezes x, 112x. 112x. Igual a 4.200 vezes 4. 4.200 vezes 4. 16.800, certo? 16.800. Então, x, que é a quantidade de massa em quilos, é 16.800. Passa o 12 que está multiplicando a incógnita, passa ele para o outro lado, dividindo. 16.800 dividido por 112. Então, x será igual a 16.800 dividido por 112. 150, nesse caso, 150 quilos de fio serão